cada um presente aqui neste lugar, nesta noite. Mais um culto que vimos aqui prestar ao nosso Deus em adoração, reverenciá-lo e adorá-lo, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Por isso eu convido os irmãos neste momento a colocarmos em pé e lermos juntos a palavra do Senhor, leitura bíblica do Salmo de número 100, leitura esta que faremos todos a uma só voz em adoração ao nosso Deus. Leitura da palavra de Deus, Salmo de número 100, leiamos. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Melhor convite que esse nós não poderíamos receber. Estamos aqui convidados, certos da presença do Espírito Santo. Por isso nós devemos adorar ao Senhor. Convido você agora a curvar a sua fronte para o momento de oração, de adoração. Oremos. Santo Deus, bendito e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. E humildemente nós nos colocamos diante do Senhor agora, pedindo que o Senhor nos abençoe e também para que possamos fazer tudo conforme o Senhor quer, para a honra e glória do Teu nome. Sabemos que o Teu Espírito já se faz presente em nosso meio, por isso nós pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e através deste Espírito de adoração nós possamos também ter o entendimento e o discernimento para lermos e aprender mais um pouco da Tua Palavra. Fique conosco neste culto, nos guarde-nos, proteja-nos, livre de todo mal. Esta é a nossa oração agora em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ainda com alegria no nosso coração e em pé, cantaremos o hino de número 14, Louvor. Louvemos ao Senhor com toda a nossa voz. Ao Senhor de toda luz, Santo, Santo.
Pode sentar-se. Momento de contrição, momento esse que dedicamos à parte da liturgia para confessarmos todos os nossos pecados ao nosso Senhor Jesus, que morreu naquela cruz e derramou seu precioso sangue para nos perdoar. Para isso, farei a leitura no livro de Lamentações, o capítulo de número 3, os versículos de 21 a 26. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 26, assim nos diz a palavra do Senhor. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Neste momento, então, eu convido aos irmãos para vasculharem o seu coração, nesse momento de silêncio, curva sua fronte e ore ao Senhor, clamando perdão pelos pecados. Deus Santo e Poderoso, nos achegamos agora mais uma vez humildemente à Tua presença. E com o nosso coração contrito, nós clamamos em nome de Teu Filho Jesus agora, que perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, nossos pensamentos, atitudes e aquelas coisas que foram contrárias às Tuas ordenanças e decretos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que não possamos cometer tais atos novamente. Certos que o Senhor sempre nos perdoa devido à Tua misericórdia. Nós clamamos que o Senhor esteja sempre conosco. Por isso nós clamamos neste momento aqui, reunidos em Teu nome. Obrigado por este momento e obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede através de Teu Filho Jesus. Esta é a nossa oração, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Certos do nosso perdão, dos nossos pecados, nós vamos assentados cantar o hino de número 165, hino do nosso inário, intitulado como Cuidado Divino. Louvemos a Deus. Sua
agora para o momento dos louvores, onde a UPA nos trará esse momento. Convido os que estejam colocando-se aqui à frente neste momento. Mas antes eu gostaria de ler com os irmãos Salmo de número 117, Salmo de louvor ao Senhor, Salmo de número 117. Assim nos diz a palavra: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Deus seja louvado sempre, e continuamos também a adorar ao Senhor com os cânticos espirituais. Convido que a igreja se coloque em pé. Vai, que ela não fala, né? Som. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
Hosana ao nosso Rei. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia,
estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Palavra de Deus da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 15 a 18. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até aqui. Santíssimo Deus, gloriosíssimo Pai, nós cremos na inerrância e na suficiência da Tua palavra para comunicar-nos a Tua vontade e, ao mesmo tempo, Deus, para requerer de nós a adoração que Te é devida, sendo ela mesma o meio mais eficaz pelo qual a nossa adoração a Deus atinge os céus. Mas cremos também, ó Deus, em nossa situação precária, em face. Reconhecemos, ó Deus, que, embora redimidos, resgatados no sangue do Cordeiro, ainda os resíduos da miséria persistem em nossos membros, em nosso coração e em nossa mente. E é por isso, Pai Santo, porque tememos, reverenciamos a Tua palavra, é que nós te suplicamos agora que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine-nos nesta hora, que unja os lábios do pregador, mas que abra também os ouvidos e as mentes dos ouvintes, que todos nós acatemos de modo reverente e adorante a Tua palavra nesta hora, como principal meio de graça para as nossas vidas, e que sejamos todos acrescentados em amor, verdade e fé. É em nome de Jesus que nós rogamos. Semana passada, irmãos, nós terminamos a série de sermões que nós tratamos sobre a santidade. Como o cristão deve cultivar a sua santidade pessoal. Como que o cristão cultiva, cuida, é diligente, dá atenção, preocupa-se com os íntimos e ínfimos movimentos do seu coração, com o seu pensar, com o seu proceder, de modo que ele jamais venha a ofender a Deus em sua santidade, jamais que ele venha a ofender a Deus transgredindo a sua vontade, de modo que ele viva de modo santo, irrepreensível, para o gozo e para o deleite do seu Senhor. A partir deste domingo, nós entramos numa nova série de sermões. Agora nós falaremos sobre os perigos do mundanismo, os perigos daquela mentalidade e daquela filosofia que é própria do mundo, que facilmente entra em nossas igrejas através de costumes, liturgias, maneiras de pensar, esquemas mentais, o modo como julgamos as coisas, que no fundo transformam a igreja, corpo de Cristo, noivo do Senhor, antes de ser um lugar de comunhão dos santos, numa verdadeira sinagoga de Satanás.
faz com que a igreja, ao invés de refletir a glória e a santidade de Deus, como é a sua vocação, passa a ser simplesmente caixa de ressonância dos antivalores do reino e dos antivalores do mundo, que são hostis ao Evangelho, que calcam aos pés o sacrifício de Cristo e que tornam como que nulos ou inválidos, pelo menos do ponto de vista filosófico, tudo quanto o Senhor Jesus realizou em nosso favor e em nosso lugar, naquela cruz maldita, naquele Calvário, naquele 14 de Nisan, para que eu e você tivéssemos plena liberdade dos filhos de Deus e mais, fôssemos isentos da morte, livres do inferno e introduzidos na glória. O mundanismo é alguma coisa que nós não podemos brincar. O mundanismo não é, digamos assim, uma espécie de Disneylândia do homem carnal. A mentalidade no mundo é um ácido corrosivo, que aos poucos vai corroendo os fundamentos firmes e profundos da graça e do Evangelho, e ao invés de sermos transformados de vitória em vitória, à semelhança de Jesus, com o passar do tempo, nós nos parecemos cada vez mais com Adão depois da queda, fraco, ambicioso, invejoso, egoísta, gerou um filho homicida, que já em Gênesis 6 diz que de tal maneira era depravado e corrompido o coração do homem, que só o mal dali procedia, e que Deus iria separar o seu espírito de toda a carne, e ia lavar a humanidade no dilúvio, como numa antecipação daquilo que ia acontecer mais tarde em cada crente por ocasião do seu batismo, ou seja, a remoção dessa sujidade moral que nos separa de Deus por uma consciência profundamente comprometida e devastada pelos efeitos do pecado. Então, nesta noite, nós falaremos um pouco sobre o mundanismo à luz da palavra de Deus. Nós temos que entender também o contexto do que seja mundanismo para a igreja. E eu queria voltar a um texto que nós já lemos hoje pela manhã, quando nós tivemos o culto matinal, aquele culto que acontece antes da escola dominical. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, que ele servirá também de condução para o culto. Ezequiel 14, de 1 a 6. Profeta Ezequiel 14, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. O mundanismo é a ereção na mente e no coração de ídolos que se interpõem entre nós e a vontade de Deus. Eu não sei se vocês prestaram atenção
na minha explicação de manhã, não se trata de ídolos feitos a partir da pedra, do gesso, da madeira, do aço, do ferro, do ourives. Não se trata de idolatrias que surgem do artifício e da imaginação do homem de modo artístico, insidioso, pecaminoso, que materializam as coisas que ele tem no coração. O profeta Ezequiel fala de uma idolatria muito mais sutil, posta, que muito mais perigosa. É aquela idolatria que nós erguemos invisivelmente no coração. São aqueles valores que nós colocamos dentro da alma, que com o passar do tempo se rivalizam com a graça de Deus. São aquelas verdades, como eu disse de manhã, seja pela luz da razão, sejam pelas revelações da palavra de Deus, seja porque é comum a todos os homens, porque é um dom da criação, seja porque Deus dispensou como graça, qualquer destas coisas que venham a roubar do nosso coração a primazia absoluta do culto que devemos prestar a Deus e a obediência que lhe devemos, já entramos em franca idolatria. E custa-nos crer nestas coisas. Quantas boas pessoas que se dizem crentes dentro da igreja, que não resistem à menor das tentações, ainda que muito justificáveis, para furtar-se à adoração, para dar livre vazão às suas paixões e aos seus apetites. Isso acontece aos borbotões na nossa igreja, em todas as outras igrejas. O mundanismo é, na verdade, ou nada menos do que isso, a filosofia, a mentalidade, os usos e costumes de uma sociedade anti-Deus, anti-reino, que vomita o evangelho, que persevera e preserva dentro da igreja o seu lugar, tomando do coração e da mente dos crentes o lugar que só Deus deveria estar. Na verdade, o mundanismo é manter no trono alguém que usurpa tal direito. E quem deve permanecer reinando no trono é o cordeiro que foi morto, mas que reviveu. É aquele que venceu a morte, desceu aos infernos, o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, hoje está sentado à mão direita de Deus Pai, e que reina glorioso, e até o dia que o último dos nossos inimigos será colocado debaixo dos seus pés, que é a morte. E aí ele mesmo entregará o trono ao seu Pai, o reino ao seu Pai. Mas agora ele reina por meio da palavra. Agora ele está entronizado por meio da palavra. Agora ele está governando o mundo por meio da pregação do evangelho. Agora ele exerce toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra por meio da adoração pública da igreja. Evidentemente, quando os crentes se furtam a esta adoração pública, é o mesmo que tentar desvencilhar-se desse senhorio e desta condução real ou régia que Jesus exerce desde o dia que foi ascendido aos céus, está à direita de Deus Pai, exercendo toda a autoridade que fora dada nos céus e na terra. E vocês sabem que nós não precisamos de grandes ídolos e nem de grandes ideologias para furtar-nos, por assim dizer, a adoração. Pequenas ideologias, simples ideias, fantasias desconectadas do bom senso, o apego ao luxo, ao dinheiro, o apego à prosperidade, o apego ao conforto, ao status, em nome da família ou do próprio bom nome e de uma série de outras coisas, facilmente roubam do nosso coração esta primazia absoluta que o Cristo ressurreto conquistou, derramando o seu sangue e entregando o seu corpo
na cruz do Calvário. Disso se trata o mundanismo: entronizar, colocar na autoridade um usurpador, alguém que não tem direito para estar ali, mas, além de não ter direito, não tem poder, e passa a enganar-nos a vida toda com falsas propostas de felicidade. Posto isso, é bom compreender a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses foi escrita mais ou menos por volta do ano 60. Ela foi escrita na mesma época em que é a carta aos Efésios e a carta a Filemão. E ela foi escrita à solicitação de uma personagem bíblica que tem um nome estranho, que de vez em quando aparece no Novo Testamento, o Epáfras ou Epáfras. Esse sujeito, Epáfras ou Epáfras, ele é o pastor e o fundador da igreja de Colossos. Paulo não fundou a igreja dos Colossenses. Paulo tinha a paternidade apostólica, tinha a responsabilidade de garantir a ortodoxia e nutrir na fé aqueles irmãos. Mas quem reuniu os pecadores, quem pregou-lhes o evangelho, quem levou-os às águas do batismo, quem fez-los professar a fé, quem nos nutriu com a ceia do Senhor, quem foi desenhando diante dos olhos deles pela pregação as silhuetas de Cristo e fora discipulando ao longo dos anos, foi esse tal de Epáfras ou Epáfras. Mas há um momento que acontece algo estranho naquela comunidade. Um ensino misterioso e estranho começa a percorrer a mente dos cristãos e a conturbar o culto. Porque, na verdade, a cidade de Colossos, antes de chegar o Evangelho, era um centro e um antro de idolatria. Toda sorte de idolatrias grosseiras e baixas estavam presentes naquele vale, chamado Vale do Lico. Ali, a deusa romana Cibele era cultuada e idolatrada pelo sangue dos touros, pela prostituição sagrada, pelas orgias, pelos bacanais. Ou seja, era um povo de estatura moral tão reles e tão baixa, que mesmo a regeneração do espírito, a pregação do evangelho, a vigilância constante desse pastor, ainda assim não foi possível livrar completamente a igreja deste desejo e desses interesses meio misteriosos, místicos e bastante grosseiros. Portanto, esse Epáfras, segundo Atos 28, em outro capítulo da carta aos Colossenses, ele foi visitar Paulo quando Paulo estava preso em Roma. E nesta visita a Paulo, ele deve ter contado a Paulo o que estava acontecendo na sua igreja. Aí Paulo resolve escrever esta carta aos Colossenses. Mas a Bíblia de NVI diz pelo menos 6 ou 7 problemas da igreja de Colossos, que eu quero falar rapidinho. O primeiro problema da igreja de Colossos era o formalismo religioso, o assim chamado cerimonialismo. De alguma maneira, aqueles crentes achavam suficiente a frequência ou a participação no culto. Davam-se por satisfeitos quando reduziam e esgotavam a vida cristã com a participação exterior na cerimônia religiosa. É como se tudo que o evangelho significasse pudesse ser reduzido a frequentar uma reunião de oração ou um culto, e que aquilo por si só dava-lhes direitos diante de Deus e fazia de Deus devedores de tamanha piedade. E o culto começou a ficar muito cheio de coisinhas, de sinais, de símbolos, de mistérios, de histórias, de conhecimentos, longe da simplicidade do evangelho, e aquela igreja perdeu o espírito. Segunda coisa que apareceu naquela igreja foi um exagerado ascetismo.
O que significa isso? As pessoas começaram a achar que elas seriam mais santas na medida em que elas fossem mais abstinentes, fizessem mais jejuns, subissem, quem sabe, um monte para orar de joelhos, que fizessem longos dias de maceração do próprio corpo, fizessem longas penitências e caminhadas, que se submetessem a algum tipo de sofrimento autoimposto e ao mesmo tempo de autogratificação, para que Deus pudesse reconhecer a fé daquela pessoa. E assim surgiam as mais variadas bizarrices na igreja de Colossos. Havia um terceiro problema, era com a adoração. Vocês lembram qual foi a pergunta que eu deixei hoje no culto pela manhã? Qual o motivo que o traz à igreja? Essencialmente, o que o faz adorar? Nós vimos de manhã que não pode ser o tempo, que não pode ser o lugar, que não pode ser a tradição, que não pode ser o ensino, que não pode ser o pregador, que não pode ser a estrutura, que não pode ser nem as bênçãos alcançadas e nem as necessidades prementes, embora Deus leve muito em conta alguma destas coisas. Mas nós vimos que a essência da adoração de manhã é o coração todo entregue a Deus, consagrado exclusivamente a Deus, sem esperar coisa alguma em troca, porque nós o adoramos e o temos em autoestima, nós o apreciamos por aquilo que Ele é, pelas perfeições maravilhosas e santíssimas do seu caráter, onde não há brecha. Nós o adoramos por aquilo que Ele é em si mesmo. Que a única coisa que, de fato, dá substância para a nossa adoração é o fato que nós não temos nada melhor do que Deus no céu ou na terra. Que nós não encontramos nenhum tesouro, coisa alguma, que supere Deus, nem os filhos, nem o esposo ou a esposa, nem dinheiro, nem profissão ou status, nem qualquer outra coisa. Nada que faça parte da criação, nem as melhores bênçãos de Deus em nossas vidas são capazes de levar-nos como motivo à adoração que Deus requer, porque Deus abençoou Abraão com Isaque, e Abraão deixou de adorar a Deus, e ficou tão cantado e perdido com Isaque, que Deus, ciumento da sua própria glória, uma vez que ele não divide a sua glória com ninguém, ele requereu de volta Isaque, para não perder a adoração exclusiva de Abraão. E assim nós vemos em toda a Escritura, que Deus quer ser adorado por um povo que o reconhece, que o aprecia, que tem deleite, satisfação. E a pergunta que eu deixei último no culto da manhã, vale para a introdução do meu sermão nesta noite. Você está satisfeito com Deus? Você está satisfeito com esse Deus que você adora? Porque se você não estiver satisfeito com Deus, você erigirá por força da natureza altares para outros ídolos no seu coração. Você se curvará diante da fama, diante do prestígio, diante do dinheiro, diante do aplauso das pessoas, diante do reconhecimento público, diante do sexo, diante da bebida, diante das drogas, e olha, o panteão é enorme. É enorme. Se você não estiver satisfeito com esse Deus, significa que você olha para a sua história e diria assim: eu, se fosse Deus, faria tudo diferente. O que é prova completa de sandice, achar-se mais sábio do que o autor da sabedoria. Um dos motivos que nos arrasta para a adoração é o fato de que no coração estamos satisfeitos com esse Deus, porque até aqui Ele mostrou ser sábio,
leal, fiel, justo e santo em todas as suas obras. Davi, depois de ter pecado e colocar a boca no pó, lá no Salmo 51, ele vai dizer o seguinte: é certa e é veraz a tua condenação, teu veredito. Porque o Senhor é santo e eu sou pecador desde o dia em que minha mãe me concebeu. O mundanismo, o cerimonialismo e todos esses ismos aí, no caso da adoração, significa que se nós não estamos satisfeitos com Deus, faremos como o pessoal de Colossas, passaremos a adorar os anjos e qualquer outra coisa mais. Há um quarto problema: a depreciação de Cristo. Você percebe que os crentes da carta aos Coríntios não tinham tanto apreço por Cristo assim. Consideravam-no como Senhor e Salvador, mas talvez não tão suficiente, não tão digno, não tão importante a ponto de repetir com Paulo: olha, viver com Cristo é uma coisa boa, mas morrer é lucro, porque é ir e estar com Ele. Vocês notaram que nós, como cristãos, temos muita dificuldade em anunciar a morte de um irmão na fé? Pastor vem com a voz lúgubre, ou então um presbítero de terno preto, fica na frente: eu tenho a infeliz missão de anunciar à igreja que, infelizmente, o nosso irmão Samuel partiu para a casa do Pai. E nem foi de Kombi. Fica feliz. Ao passo que, humanamente falando, nós deveríamos dizer assim: ainda que a nossa humanidade nos constranja, e ainda que não compreendamos todas as coisas, estamos felizes porque um dos nossos irmãos hoje encontrou-se com o amado da sua alma e viu satisfeitas todas as aspirações pelas quais ele viveu e frequentou esta casa nos últimos 20, 30, 40 anos. Partiu para estar para sempre com o seu Senhor. É assim que nós deveríamos anunciar um falecimento. Mas isso só acontece quando se aprecia Cristo. Colossos depreciava Cristo. Havia o problema dos conhecimentos secretos. A igreja de Colossos achava-se uma espécie de loja maçônica, que haviam graus de pessoas mais ou um pouco menos desbastadas e instruídas, com conhecimentos gnósticos que poderiam torná-las melhores no caráter, e absolutamente Paulo diz que todas estas coisas são fadadas ao fracasso, postas que são caducas, porque Cristo é a plenitude da verdade. Há o problema da dependência da tradição, e porque Epáfras não era apóstolo, e porque Epáfras não era da judeu, sei lá eu de que estirpe, essa comunidade não nasceu com pedigree. Ela precisava aprender tradição humana para tornar-se aquilo que devia ser. E isso também é bobagem, porque a nossa tradição está no Evangelho. É de lá que recebemos a nossa identidade, é de lá que recebemos o nosso DNA, é de lá que nós recebemos o nosso caráter. E por último, mundanismo. Era uma igreja que vivia como se ela estivesse presente no mundo, mas fosse do mundo e não fosse do reino de Deus. E agora eu quero partir para o meu sermão. Tem outros dois textos que vão nos ajudar a compreender o que é mundanismo. O primeiro é Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Num culto protestante presbiteriano, fechar a Bíblia é um pecado, vocês sabem, né? Então, todos têm que ter a Bíblia aberta. Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs
e enganosas que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. A igreja precisa estar atenta, porque todos os dias, em todas as horas, aparece um profeta da cultura contemporânea, oferecendo aos cristãos um estilo de vida, um relacionamento com Deus, prescindindo-se da fé e da graça, prescindindo-se do novo nascimento, prescindindo-se daquilo que é mais caro a nós, da cruz de Cristo, dizendo ser possível ser abençoado por Deus. E isso vai desde o Seixonoye até passando por essas revistinhas de outros que são jogadas em nossas casas quase toda semana. Sem falar desses teleevangelistas que de sábado a sábado estão ali gastando milhões e milhões de dinheiro que nós não sabemos nem de onde vem, mas todo sábado com fidelidade estão ali para apresentar a nós filosofias e ensinos que tornam Cristo importante, porém não necessário, que tornam Cristo benquisto, até amado, mas não obedecido, que tornam até Cristo admirável, mas não torna Cristo como alguém que devemos seguir até a cruz, até o Calvário. Mundanismo é evangelho sem cruz, é cristianismo sem Cristo, é salvação sem Calvário, é vida eterna sem morrer para os próprios pecados. E infelizmente, irmãos, isso acontece também conosco, isso acontece comigo e com você. Nós somos tentados a viver um evangelho que não comprometa a nossa vida, que não arranque de dentro de nós os nossos pecados de estimação, aquele orgulho ferido, aquele status, aquele nome que foi conservado. Um dia eu disse aqui nessa igreja que tem muitos irmãos que eles não têm uma reputação a zelar, eles deveriam dobrar os joelhos diante de Cristo e ter uma reputação a zerar. Porque o que nos importa é ter Cristo por Salvador, como cabeça e chefe. Há um outro texto que fala o que é mundanismo, que é Colossenses 3,5. Abra sua Bíblia em Colossenses 3,5. Como eu gosto desse texto, e não sei porquê, nós o estudamos hoje na minha classe escola dominical. Eu não sei porquê, não, foi eu que coloquei o texto, né? Coincidentemente, nós estudamos na escola dominical da minha classe. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Que é idolatria. Um pouquinho de pornografia não é um pouquinho de safadeza, é idolatria. Ontem quase que eu falei isso no sermão do jantar do Dia dos Namorados, uma vez que eu estava lendo o livro do Cântico dos Cânticos, mas na hora em que eu fui falar, o Espírito Santo disse: guarda para amanhã, senão você vai ficar sem munição, rapaz. Porque eu falava exatamente de que os casais cristãos podem e devem ter fantasias dentro dos limites expressos e estreitos da palavra de Deus. Porque o amor romântico é um dom de Deus para o homem e para a mulher. Deus não fez o casamento para o homem e a mulher como fez o acasalamento para os animais. O romantismo é uma graça dada por Deus. O jogo de sedução e uma série de outras coisas que nós encontramos lá no livro do Cântico dos Cânticos demonstra que Deus ama, inclusive, que os seus filhos e filhas vivam estas coisas dentro da instituição do casamento. Fora é pecado, mas no casamento e nos limites da moralidade cristã são uma bênção para que sejamos felizes. Mas a Bíblia também diz que um pouquinho de pornografia já é idolatria, um pouquinho de imoralidade sexual já é idolatria.
Idolatria é colocar alguma coisa para ser cultuado no lugar de Deus. Mas olha o que mais é idolatria: impureza. Que tipo de impureza nós estamos falando? Evidentemente não é da impureza da higiene, nem da impureza legal do Antigo Testamento, do livro do Levítico, mas são todos os pensamentos impróprios aos cristãos. São todas as vontades e desejos impróprios aos cristãos, impróprios aos santos. Eu fui, pela graça de Deus, repreendido pelo André Avancini, porque domingo eu fiz uma imitaçãozinha boba de uma pessoa que na verdade era escrava do pecado. Foi ou não foi, André? O André me repreendeu ali, ó, e eu fui embora para casa agradecendo a Deus que eu tenho uma ovelha madura o suficiente para chegar no seu pastor, que é bravo como um leão, mas ele, humilde como uma ovelha, disse: pastor, não faça isso, não é bom, porque isto é impureza, e não, essas coisas não cabem nos nossos corações. A palavra de Deus diz que nem chocarrice, nem piadas indecentes, palavra torpe alguma pode sair dos nossos lábios, coisa alguma que faz com que nós coloquemos qualquer coisa que manche aos olhos dos outros a santidade de Cristo, porque ele orou em João 17: Pai Santo, por eles eu me santifico. Queridos, impureza é ter pensamentos, desejos, como eu disse, cogitações, reações, palavras. E você vai me dizer: ô pastor, mas assim é difícil entrar no reino de Deus. De fato, para o homem é impossível entrar no reino de Deus, mas para Deus tudo é possível. Há uma outra coisa no livro sempre me chamou a atenção nesse texto, como acabamos de ler, além da imoralidade sexual, da impureza, fala dos desejos maus. Que desejos maus? Numa tradução ou numa exegese bastante simples, você vai entender que desejos maus é pensar mal dos irmãos, é desejar coisas mal dos irmãos. Vocês sabem por que a Bíblia manda rir com os que sorriem e chorar com os que choram? Eu expliquei isso aqui, né? Porque é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Raildo troca de carro. E ele trocou um Fusca 68 por uma picape 67. E incrível, o mesmo problema, a porta não abre de um dos lados. Mas ele chegou com a picape aí, na porta da igreja. Na hora, Railton andou aprontando alguma, hein? Trocando de carro assim. Quem troca de carro nos dias como os nossos? O irmão faz um bom negócio? Ah, não sei não, hein? Começou agora na firma, de repente está ganhando algum. Isso, partido político, rapaz. Partido político, tudo é político. Agora tudo é político. E assim vai. Difícil a gente se alegrar com os que se alegram. O Elber passou no seminário, no vestibular. Também. Peixinho do reverendo Luiz Fernando, acesso lá, não sei o quê. Eu não sabia nem onde era o seminário. E saíram com essa história. Porque eu não estudei em seminário. É difícil alegrar-se com os que se alegram. Por isso que é ordenança. Agora, chorar com os que choram é fácil, né? Chega o Railton, rapaz, deu uma peste lá, morreram todas as minhas cabritas. Fica assim, não, ó. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos. É difícil chorar com os que se alegram, com os que se alegram. É ordenança por isso.
Porque nós temos maus desejos no coração, nós pensamos mal dos outros, nós maldamos todas as coisas, nós rotulamos, temos inveja, ciúmes, fazemos fofoca, rotulamos os outros a partir de uma única coisa que elas fizeram, e parece que para sempre elas serão assim. O mundo, irmãos, o mundo pode fazer isso, o mundo deve fazer isso, faz parte da lógica das pessoas que não têm Cristo, mas nós não. Nós pensamos sempre o melhor dos outros. O Railton trocou o Fusca 68 por uma picape 67, louvado seja Deus, porque foi aquilo que Deus fez prosperar em sua vida, para torná-lo mais dependente do Senhor, como nós falamos hoje de manhã, para fazê-lo mais alegre e contente naquilo que Deus providencia e dá. Morreram todas as cabritas dele, não tem problema. Como Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Recebemos deles os bens, não poderíamos receber dele também os males? Isso é ter fé, isso é não ser mundano, isso é não culpar os outros, isso é não ser fatalista, é não depender de conjecturas, é não depender de conspirações, mas é entrar, ser submisso a um Deus que controla todas as coisas soberanamente. E nós precisamos aprender isso, irmãos, e custa aprender isso, porque nós queremos o evangelho raso, ralo, o evangelho água com açúcar. E olha, não vou dizer que água com açúcar não faça mal, não, faz mal só para diabético, mas para quem não tem, toma um susto, toma água com açúcar, sei lá eu que reação química que dá, até que dá uma, mas não resolve o problema. Não resolve o problema. Evangelho e água com açúcar só deixa Adão, o velho homem, um pouco mais doce dentro de nós, mas ele continua vil e assassino. Precisamos de um evangelho letal para Adão. E a última coisa que aparece aqui, que eu gosto muito, é a ganância. A ganância é um pecado ligado com a cobiça. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que todos que querem ficar ricos põem a sua alma em sério perigo. Agora, já que eu levantei os problemas daquela igreja, quais são as soluções que o apóstolo Paulo dá? Estão todas também no capítulo 3, a partir do verso que nós lemos, que foi o verso 15, não é isso? Então vamos às soluções. Primeiro, evitamos o mundanismo quando Cristo é o juiz ou o árbitro de nossos corações, ou seja, quando é Ele quem determina e dá validade àquilo que presta e que é bom para nós ou não. Quem foi aqui que já disse alguma vez para si mesmo ou para os outros: eu sei o que é melhor para mim? Quem que está sentado aqui que algum dia já pensou escondidinho: eu sou o dono do meu nariz, ninguém tem nada que ver com isso, eu faço quando me dá na telha? Ou então, eu estou pagando. Quem foi que já se ancorou em qualquer coisa destas parecidas? É porque tem no coração um mediador, um juiz, um árbitro que não é Cristo. Porque os cristãos não se dão o direito sequer de sentir coisas que Cristo não sentiria, de pensar coisas que ele não pensaria, quanto mais de emitir juízos sobre as coisas das quais ele mesmo se calaria. Para que o mundanismo não impere na nossa vida e no nosso coração, Cristo deve permanecer assentado no trono como supremo juiz de todas as coisas. A autoridade dos pais está submissa ao juízo de Cristo. A autoridade do conselho da igreja está subordinada à autoridade de Cristo. A docência do pastor, ela só é crível e válida para a igreja
ser aprovada pelo Supremo Juiz e Pastor da Igreja, que é o Senhor Jesus, que está entronizado no meu coração, mas deve estar no seu também. Segunda proposta de Paulo: que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Isso chama-se inabitação do Logos, como diriam os pais da igreja. Ter a palavra de Deus dentro de nós, viva dentro de nós. São Gregório Magno diz assim: divina eloqua crescut legent. A palavra de Deus cresce naquele que a lê. Quanto mais você lê as Escrituras, mais ela cresce dentro de você. E mais, quando mais você lê a palavra de Deus, mais você se parece com ela, se torna parecida a ela, assemelha-se a ela. O seu sistema de valores vai sendo transformado naquilo que a Bíblia tem como sistema de verdade. Os teus sentimentos vão sendo rearranjados, as tuas paixões vão sendo ordenadas, os teus desejos purificados. No final das contas, o teu projeto de vida se alinha e se ancora no projeto de redenção de Cristo, conquistado na cruz. Irmãos, encharquem-se da palavra de Deus, saturem-se da palavra de Deus. Não façam a loucura de fazer devocionais de 10, 15 minutos pela manhã, lendo cada dia, ou o pão diário, ou qualquer outra coisa, e achando que com isso você já revestiu toda a armadura de Deus e pode sair para a guerra. Não corra o risco de ir com arco e flecha para quem vem para cima de você, no mínimo com a bazuca, que já é uma arma meio que só os terroristas da Palestina que ainda usam isso. Não queira enfrentar alguém que pode matar 6.000 homens, não como demônio, mas na qualidade de anjo. Ele não faz porque Deus não permite, em um só estalo, com 15, 10, 20 minutos de devocional. O diabo é mais poderoso que você, o diabo é mais inteligente que você, o diabo é mais astuto do que você, e vai por mim, ele sabe interpretar e fazer-se passar por coisas melhores do que aquelas que você realmente precisa, porque a Bíblia diz que ele se transfigura até num anjo de luz para enganar os santos. Ele fez um pecado mortal parecer ser bom ao paladar e aos olhos. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Assim foi a tentação de Eva e Adão. Fez um pecado destrutivo, letal, mortal, parecer apetitoso. Irmãos, encharquem-se da palavra, saturem-se da palavra, leiam as Escrituras, cantem as Escrituras, decorem a Bíblia, usem-na contra vocês mesmos como remédio amargo e duro muitas vezes, mas usem também como pão que desce dos céus, que alimenta e satisfaz a alma. Mas usem as Escrituras. Instruam-se mutuamente. Se você ama o seu irmão, você há de instruí-lo. E por último, tudo o que venham a fazer, façam para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Até o nosso deleite é para a glória de Deus. A nossa satisfação e o nosso descanso para a glória de Deus. O nosso gozo e a nossa felicidade para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Nós nem nos pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor e dele somos. Por isso, o que é o mundanismo, para terminar o sermão? Mundanismo é tudo aquilo que tenta empalidecer, esconder, diminuir o brilho
fazer com que Deus não esteja em pleníssima evidência em nossas vidas. Isso é o mundanismo. É contra isso que nós lutamos. O homem natural, o homem que não tem fé, o homem que não nasceu de novo, não suporta essas coisas que eu estou falando, viu? Como não existe meio nascido, nascido mais ou menos, meio convertido, quase crente, essas coisas não existem, o homem não nascido de novo não suporta essas coisas. Mas se eu disser para você que o homem nascido de novo também se sente ofendido por isso, porque Adão passa muito mal, está nas últimas, mas está vivo, está esperneando e luta para tomar de novo as rédeas do controle. Quero convidar toda a igreja nesta hora, nesta noite venturosa e nesse dia, a prestar muita atenção no seu coração. O mundanismo não está daquelas escadas para fora. O mundanismo está aqui, ó. O que está lá fora oferece perigo, um certo perigo, em certo grau de perigo, mas o perigo mais perigoso, por assim dizer, está aqui, quando nós temos no coração altares para deuses que não são. Deus abençoe a sua santa palavra, Deus abençoe este culto, e que Ele nos faça encontrar gozo, graça e alegria na sua vontade. Amada igreja, por vontade soberana do Senhor, providência dEle, todos nós hoje somos convidados a testemunhar a pública profissão de fé de uma das nossas filhas, amada, querida, gestada em amor, e muitos aqui ansiavam muito por este momento. Reverendo Luiz Fernando, amada igreja, depois de ter sido examinada e aprovada pelo conselho, nós encaminhamos hoje a nossa irmã, filha, a Rebeca Brusasco, à pública profissão de fé. Rebeca, por favor. Amados, oremos em silêncio nesse momento, para que o Senhor nos auxilie nesses momentos que passaremos aqui. Nós, pastor e povo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a você, amada filha e herdeira da igreja, amor e paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem interrupção, nos temos lembrado de todos os irmãos com as nossas orações, de modo especial os nossos catecúmenos. Desejamos a eles saúde, prosperidade, um coração eterno, ensinável, auxiliado, para que sejam persuadidos pela fé salvadora e que tenham arrependimento para a vida, e que seus pais se sintam de exemplo. Nesta noite, nós somos responsáveis pelo pastoreio desta igreja. Temos a imensa alegria de receber você, Rebeca, a comunhão dos santos. Daqui a pouco você terá tudo em comum conosco. E de fato, verdadeiramente, poderemos chamá-la de irmã e também de filha. Irmã, porque estaremos selados no sangue de Cristo. E filha, porque temos o dever de conduzi-la
pastores que somos ao encontro do Senhor Jesus. Por isso, passo a perguntar-lhe coisas que dizem respeito à genuinidade da sua fé. Rebeca, você aceita pessoalmente a Deus o Pai por seu Pai, a Deus o Filho por seu único e suficiente Salvador, e a Deus o Espírito Santo por seu santificador e consolador? Aceita? Rebeca, você promete continuar nesta fé e, com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela, no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades desta igreja, presbíteros, diáconos, na paz e no amor dos irmãos que congregam? Promete? Rebeca, eu a exorto diante de Deus, que faz vivas todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos deu uma boa confissão, que você guarde este pacto sem mácula nem retenção, e permaneça firme até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da Igreja de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, seja bem-vinda, e eu a recebo a plena comunhão com o povo de Deus. Oremos. Bondoso Deus, glorioso Pai, Tu que fazes perfeitas todas as coisas, e desde a criação nos dás uma amostra do que sois, dos vossos atributos maravilhosos e perfeitos, da vossa santidade impoluta e de tudo quanto de vós procede. De vós, ó Pai, recebemos o dom da vida, o que somos, o que fazemos, e todo o nosso existir depende do vosso favor para conosco. E nesta noite, nós, agradecidos e humildes, colhemos mais este fruto da semeadura do Evangelho. Somos agradecidos pela fidelidade e pelas muitas batalhas vencidas e também perdidas pelo Kleber e pela Rose na educação da Rebeca. E somos gratos a Deus porque fostes fiel às vossas promessas. E agora temos aqui a Rebeca professando publicamente a sua fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E vos agradecemos por isso. E vos pedimos a Deus que esse sinal sirva para toda a igreja um motivo de alegria e satisfação, de alegramento por vossas graças e bênçãos, e sobretudo por vossa invencível fidelidade. É em nome de Jesus Cristo que nós rogamos agradecidos. Amém. Rebeca. Fiquemos todos em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai querido, por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, sinceramente por esse sacramento, ó Pai, que faremos parte agora. Rogamos as tuas bênçãos nesse ato, Senhor, que também é um meio de graça,
e pedimos discernimento, ó Pai, no Teu Santo Espírito, para que participemos com alegria, mas também com responsabilidade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Naquela ceia derradeira, o Senhor Jesus, estando com seus discípulos e tendo-os amado até o fim, ele tomou um pão em suas mãos, deu graças e partiu, e passou a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Em semelhante modo, da ceia, o Senhor Jesus tomou um cálice em suas mãos, anunciou outra vez a bênção dessas graças, e passou a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. A fazer isso, em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Recolhamos os rogos e pedidos que temos nos nossos corações, fazendo uso das palavras que o Senhor nos ensinou e deixou como modelo de oração. Pai nosso,
Fiquemos em pé para a oração final. Bondoso Deus, querido Pai, graças te damos porque na tua misericórdia e na tua longanimidade permitisse-nos que nos reuníssemos nesta noite para ofertar ao Senhor em espírito e em verdade este sacrifício vivo da nossa adoração. Seja a ti servido, ó Deus, aceitar o culto que ora te prestamos. Embora tenham nascido de lábios impuros e de corações que ainda restam manchas do pecado, a nossa vontade nesta noite, ó Deus, guiada pelo teu Espírito e formada na tua palavra, foi adorar-te em espírito e em verdade. E faz, ó Deus, que a tua palavra, sempre veraz, se cumpra também em nós hoje, posto que o Senhor é o supremo galardoador daqueles que te buscam. E nós te buscamos nesta hora. E rogamos que as tuas mais ricas e preciosas bênçãos desçam sobre os nossos irmãos ausentes, aqueles que não puderam estar conosco por questões quaisquer que sejam, de enfermidade, de idade avançada, de dificuldades emocionais e psicológicas, por esfriamento na fé ou distanciamento da tua palavra, quaisquer que sejam, ó Deus, as dificuldades pelas quais os teus filhos e os teus servos passam, rogamos nessa hora um amoroso livramento e um consolo da tua parte, ó Deus, a fim de que sejam consolados em toda e qualquer tristeza. Pedimos-te, ó Deus, que lembres do teu povo aqui reunido durante a semana, que a tua graça nos acompanhe ao longo da nossa jornada de trabalho, que nos ambulatórios, escritórios, estúdios, lojas, escolas, empresas, ou mesmo, ó Deus, fazendo serviços domésticos, ou cumprindo com as nossas obrigações mais discretas, em todas as coisas, façamos como que para o Senhor, porque é para o Senhor que nós existimos, vivemos, nos movemos e somos. Agradecemos-te, ó Deus, o culto desta noite, a abundância da palavra, o nutrimento do sacramento e o testemunho da pública profissão de fé. Guarda em amor e na paz o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.